Novamente, bom dia a todos. Vamos reiniciar os trabalhos do primeiro Congresso de Direito Público da Infraestrutura. Iniciaremos agora o segundo painel, a arbitragem nos contratos de parceria, para o qual convido a presidir a mesa o senhor Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional de Transportes, CNT, e nossos painelistas, Arthur Watt Neto, subprocurador-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e Dr. César Guimarães Pereira, advogado e doutor pela PUC de São Paulo. Novamente reitero que realizaremos perguntas, podem ser realizadas perguntas ao longo do evento, basta que levantem a mão, que colheremos a pergunta por escrito e entregaremos ao presidente de mesa. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Bruno Batista, diretor executivo da CNT. Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pelo IDP para que nós pudéssemos participar dessa mesa. Aproveito para cumprimentar também o Dr. César, o Dr. Arthur. Eu acho que a temática que está sendo desenvolvida nesse congresso ela é muito evidente em termos de importância, né? A própria participação dos senhores aqui no congresso evidencia isso. Em primeiro lugar, o Brasil, notoriamente, precisa de um desenvolvimento maior de infraestrutura. Existem vários estudos feitos pelo governo, a própria Confederação desenvolve uma série de estudos que mostra isso. Por outro lado, nós vivemos um cenário em que o poder público passa por uma série de dificuldades de fazer investimentos, de captar recursos para fazer a manutenção e a expansão de toda essa infraestrutura, sobretudo de transporte. Então, o que se percebe é que, nesse cenário em que há queda de investimento público, a alternativa possível, viável, para que o país não se estrangule em termos de movimentação, é atrair o investidor privado. E aí a gente entra na questão das parcerias, das concessões, né? Como é que o ente privado pode participar efetivamente desse processo. E, evidentemente, nesse desenrolar dessa relação acontecem alguns embrólios, e aí a gente começa a discutir como resolvê-los de uma forma rápida, eficiente, que não gere atrasos, porque o país precisa de velocidade na implementação de infraestrutura. Então, a importância desse painel agora, que nós vamos discutir a questão da mediação, né, da arbitragem nos contratos de parceria, vai abordar um pouco isso. Só alguns números, nós divulgamos um estudo agora na segunda-feira relacionados a acidentes, só para vocês verem a importância que se tem o investimento privado em infraestrutura de transportes. Nós divulgamos segunda-feira um estudo sobre acidentes, só em rodovias federais, então só para vocês terem uma ideia. Em 2017 foram 90 mil acidentes em rodovias federais. Esses acidentes, por si só no ano passado, custaram ao país 10,8 bilhões de reais, quase 11 bilhões de reais. Esse montante foi maior do que aquilo que o poder público conseguiu investir no ano passado. Então, a gente já cruzou a linha, uma linha bastante perigosa, que é o governo não tem mais fôlego de autonomamente promover a melhoria. Então, isso acaba reforçando o papel da iniciativa privada. Entre 2007 e 2017, foram 1.600.000 acidentes, só em rodovias federais. Então, potencialmente, considerando que nós temos algo em torno de 60 mil quilômetros de rodovias federais, de um total de 250 mil pavimentados, esse número, realisticamente, ele tende a ser 3 vezes maior. Tá? Mas, como a gente não tem estatísticas estaduais, a gente acaba trabalhando só com o número das rodovias federais. Então, nesse período, entre 2007 e 2017, foram 83 mil mortos. Então, a realidade hoje que a gente tem no Brasil são, só em rodovias federais, 411 acidentes por dia, com 21 mortos a cada dia. Então, a cada hora, quase que morre uma pessoa. E esse índice do Brasil, de 19 mortos para cada 100 mil, é o que os países desenvolvidos tinham há 35 anos atrás. Então, quando a gente analisa os dados dos Estados Unidos, da França, do Canadá, da Austrália, a gente está 35 anos atrasados. E o porquê disso, grande parte disso está relacionada à questão da própria qualidade da infraestrutura que o governo não consegue manter. Então, no outro estudo que nós, só para finalizar essa introdução,
numa avaliação que nós fizemos no ano passado, quando a gente avalia a qualidade das rodovias federais, destrinchando aí rodovias concedidas e rodovias mantidas pelo poder público, as rodovias concedidas têm 74,4%, quase 75% delas são classificadas, da extensão delas é classificada como ótima ou boa, 74%. Por outro lado, as rodovias mantidas pelo poder público totalizam 70,4% classificadas como regulares, ruins ou péssimas. É um cenário invertido e perverso, já que a maioria é de rodovias públicas. Então, nesse contexto, fica muito evidente a necessidade do investimento privado. E, quando esse investimento acontece, e em algumas situações já está acontecendo, por deficiências de regulação, de controle, por falta de interlocução, talvez, para resolver esses problemas de uma forma mais amistosa e mais rápida, algumas concessões passaram a ser devolvidas no Brasil a partir de 2016. Concessões de aeroportos, Viracopos já está em processo, o BR-153, o BR-040. Então, acho que esse contexto acaba reforçando o papel da temática desse painel. Então, para a gente iniciar os trabalhos desse painel arbitragem nos contratos de parceria, eu passo a palavra para o doutor Arthur Neto, que vai versar sobre as dificuldades práticas no setor público na implementação da arbitragem em contratos de investimento. Doutor Arthur. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, nesse espaço aqui. Agradecer ao professor Marçal, ao professor Marco Aurélio, a equipe do IDP e da Brasil Infra que está organizando o evento. Eu fui convidado para falar das dificuldades que o poder público enfrenta na atuação nas arbitragens. E eu vou tentar fazer aqui uma pequena introdução, mas ir direto a esse ponto que me foi falado, mas sempre com um espírito otimista de não apenas apresentar os problemas, mas também trazer algumas soluções que não se pretendem ser definitivas, mas que a gente, na atuação em arbitragens, eu particularmente atuo nas arbitragens que envolvem a ANP e tenho atuado também em colaboração em arbitragens envolvendo outras autarquias federais, notadamente a ANTT. Então, a gente tem já estamos vivendo essa situação de atuação em arbitragens lá na ANP desde 2010, talvez. Já temos algumas arbitragens em andamentos e, particularmente, desde 2013, 2014, a gente tem atuado em algumas arbitragens e a gente começou a ver essas dificuldades que eu vou trazer aqui, e aí a gente vai tentando, conversando com os colegas e tentando buscar alguns caminhos. Primeiro, é uma introdução, não vou me alongar aqui, eu cortei bastante os slides, mas é necessário afirmar a atuação da administração pública em arbitragens, ela não é uma novidade. Ela ocorre no plano internacional há muito tempo, de forma organizada desde o final do século XIX, início do século XX, já tem as primeiras instituições arbitrais, e envolviam também estados soberanos, né, no plano internacional, e mesmo no Brasil, que a gente tem essa visão que estaria começando agora, na verdade seria uma grande retomada, porque a gente tem só de precedentes judiciais históricos em que a arbitragem foi contestada, que se levantou-se a tese de que a administração pública não poderia tomar parte em arbitragem. A gente tem como precedente aí 1912, um caso defendido por ninguém menos que Rui Barbosa, que teve a ingrata missão de defender que a arbitragem não se aplicava à fazenda pública. E ele levou isso ao STF e foi um dos casos que ele perdeu. Então, quando se tem que contestar isso, é uma missão em glória, porque já vem sendo reconhecida há muito tempo. Outro caso histórico muito importante, né, que é até o mais citado nos livros, é o caso Lage, também, que
o Supremo Tribunal Federal decidiu que o nosso direito sempre admitiu e consagrou a arbitragem até mesmo nas causas contra a Fazenda. Então, isso é uma questão que já estava consolidada há muito tempo e a gente teve um movimento restritivo muito grande, ali, década de 70, 80, e mesmo com a nossa nova Constituição, demorou um tempo para se sair desse movimento restritivo, porque a gente estava num momento de direito administrativo, naquela leitura dos franceses clássicos e com constituições internas sempre usando ali aquele paradigma do interesse público e que a administração pública seria a única pessoa, o único ente responsável por zelar pelo interesse público, e qualquer coisa que saísse dali, até mesmo a solução de litígios, poderia, de alguma forma, violar esse paradigma do interesse público. E aí entram as questões de interesse público primário, secundário, coisas que estão cada vez mais superadas, e a gente tem a arbitragem como uma realidade da administração pública e com uma retomada muito grande. A gente teve leis específicas na década de 90 permitindo a arbitragem em casos específicos. Isso foi muito debatido e tivemos resistências no próprio Tribunal de Contas da União, vários precedentes contrários, dizendo que não seria possível, sempre nesse paradigma que eu mencionei. Mas as arbitragens, as cláusulas arbitrais, na nossa experiência da ANP, têm sido colocadas nos contratos. Foi prevista na lei de 1997, a lei do petróleo, e tem sido colocada nos contratos desde o ano de 2000, os primeiros contratos assinados com a própria Petrobras, e depois nas rodadas de licitação da ANP, que vem ocorrendo desde então, cada vez com mais frequência. E hoje eu estou aqui falando para vocês e está acontecendo uma rodada de licitação do modelo de partilha de produção lá no Rio de Janeiro. Meus colegas estão me colocando a par aí, já estamos tendo bastante sucesso, blocos com ágio na participação de petróleo da União muito grande. E esse modelo de investimentos, cada vez mais, ele requer o instrumento da arbitragem, como o próprio Dr. Bruno falou na abertura da mesa, como quase que um requisito para a atração de investimentos em contratos de longuíssimo prazo, muito carregados em investimento na frente, ou seja, feito muito investimento inicial e a recuperação daquilo se protrai no tempo. No setor de infraestrutura, ela vai se protraindo de forma quase parcelada, né? Todo mês a gente tem receita. No setor de petróleo, essa receita só começa a vir depois de vários anos, se e quando você achar o petróleo e descobrir. Então, existe um adiantamento, entre aspas, de recurso, né, de investimento muito grande, e os investidores, e cada vez mais é necessária a atração de investimentos. No setor do petróleo, a gente não consegue imaginar um setor que volte a ser totalmente estatal e com investimentos apenas da Petrobras, independente de qualquer crise, não porque não seja uma grande empresa, é uma grande empresa, mas o nosso diretor-geral lá da ANP, o diretor Décio, ele gosta de fazer uma conta que seriam precisos, em volume de investimentos nos próximos anos, pelo menos 10 a 15 Petrobras, em termos de orçamento disponível para investimento, para fazer os investimentos nesse setor tão importante e tão urgente para o desenvolvimento nacional. Então, tendo a arbitragem como uma necessidade, e agora uma decisão política do país com a reforma da lei de arbitragem, que vem em 2015, prevendo expressamente a realização de arbitragem, permitindo, né, ou repetindo o que já era permitido, que a administração pública pode tomar parte em arbitragem, a gente tem visto um movimento maior de inclusão de cláusulas arbitrais, e, consequentemente, com o tempo, e estatisticamente é irrelevante, porque a gente normalmente tem centenas, milhares de contratos bem executados, mas sempre vai ter aquele que tem um litígio. A tendência natural é que esses litígios vão aparecendo, e
no setor público, eu diria, estrito senso, não estamos falando aqui das empresas públicas, mas dos órgãos públicos regulados pelo regime jurídico de direito público, ou seja, a própria, no caso federal, a própria União, autarquias e fundações, vão sendo chamadas a participar dessas arbitragens, essas arbitragens vão sendo instaladas, ou são chamados nos próximos editais e contratos, colocar cláusulas arbitrais, e aí a gente começa a ver uma série de dificuldades que são enfrentadas. Natural, é um sistema muito diferente do sistema que a gente conhece, que especificamente os advogados públicos e os advogados em geral que ainda não atuam na arbitragem não estão acostumados. É um sistema com paradigmas próprios, com uma velocidade própria muito diferente, com um nível de responsabilidade na atuação que a gente poderia chamar de primeira instância. Na arbitragem é a instância única, ou seja, você não pode se dar o luxo, como muitas vezes ocorre em questões judiciais, de começar a ter condenações contrárias, e aí, quando você percebe que o problema é grande, você começa a fazer um acompanhamento especial recursal para tentar fixar a tese da administração. Na arbitragem, se você logo nas suas primeiras manifestações você não for totalmente exauriente da matéria e claro e objetivo, você corre risco de ter uma decisão contrária ali que, tirando questões muito específicas de ordem pública e procedimentais, que ela não vai poder ser revertida. Então, temos, com certeza, a gente vê, por experiência própria, conversando com colegas, eu dividi aqui numa série de 3 grupos de problemas. O primeiro, como eu estava falando, é a falta de experiência com arbitragens. Por termos passado tantas décadas sem ter esse instrumento como uma coisa, eu não digo corriqueira, porque a arbitragem é sempre para casos excepcionais, você não é um modelo que vai substituir o judicial no grande contencioso que os órgãos públicos têm, aquele contencioso que a gente chamaria de massa ou de muitas ações, mas para contratações grandes, com grandes valores envolvidos, que justifiquem o procedimento arbitral. Mas aí a gente tem problemas de não reconhecimento da relevância da questão, desde intimações, que quando vêm carimbadas lá com o selo da vara, elas chegam voando, porque os gestores, quem recebe ali, tem medo, mas quando recebe uma carta do tribunal arbitral, eu acho que é uma cartinha ali, estamos sendo convidados a participar de uma arbitragem, e talvez nem chega com a velocidade necessária lá para a Procuradoria começar a fazer a defesa. Do mesmo modo, mesmo depois que chega, a gente vai pedir ali o subsídio para a defesa. Há uma demora natural da administração pública, que, lógico, sempre pode ser melhorada, mas até pelo seu tamanho, de reunir as informações da defesa e apresentá-las de forma coerente e organizada para que a defesa possa ser feita. E temos aqui não é nenhum juízo de valor, mas é um fato. A gente, nos órgãos públicos mesmo, de direito público, a gente não vislumbra a possibilidade de contratação de advogados especializados. Já houve alguns debates, mas a gente tem, pelo menos nas arbitragens ditas internas, ou que vale o direito brasileiro em português, ocorrem aqui, a gente tem, no plano federal, Advocacia Geral da União, nos estados, PGEs, etc., como responsáveis pela representação judicial e extrajudicial da União. E que bom que seja assim. Mas, nesse primeiro momento, questiona-se, pelo menos lá na ANP, quando a gente teve, como novidade, arbitragens envolvendo dezenas de bilhões, com B de bola, para uma equipe que não tinha feito nenhuma arbitragem antes, se não seria interessante, no primeiro momento, você, pelo menos, contar com assessoria especializada, mas aí você entra com todo o problema de contratação e justificar ali e tal. E pela própria velocidade da arbitragem, a gente teve que realmente atuar nelas diretamente, e, lógico, conversando com atores experientes e tal, mas sem um assessoramento de advocacia especializada. Isso eu não acho que é um dogma, até pelo tamanho do ente e a abrangência da PGE, eu não vejo como impossível um município que tenha aí uma arbitragem, ela vá fazer
uma contratação. Bom, quando colocar as cláusulas arbitrais também já é bom ir pensando nisso e se preparando, mas na nossa realidade, pelo menos da ANP, a gente não teve. As cláusulas arbitrais foram colocadas desde 2000, quando nem a representação ainda nem era feita pela Advocacia Geral da União, e nunca se preocupou em se chegasse a arbitragem como ia ser feita as defesas. Como ia ser feita a defesa. A gente foi simplesmente surpreendido por aquela cartinha simpática do ASCC lá, te convidando a apresentar uma resposta em 30 dias, mas normalmente quando chegou lá já se passaram 10, então é muito complicado. Bom, já tinha adiantado um outro grupo de preocupações, de dificuldades em relação ao orçamento e contratações. A dinâmica da arbitragem tradicional, ou a arbitragem comercial tradicional, se você não falar nada na cláusula arbitral, o natural, o esperado é que, independente da parte que inicia a arbitragem, os custos, o adiantamento dos custos, porque na arbitragem com método privado, você no final você vai até decidir quem vai ser responsável por aqueles custos de acordo com o princípio da sucumbência, quem deu causa e outras questões que eu não tenho tempo para detalhar aqui, mas, inicialmente, isso é dividido entre as partes. Só que isso nem sempre é compatível com os princípios orçamentários vigentes, porque a gente tem verbas, além de muito contadas e muitas vezes contingenciadas, sempre com programações orçamentárias para tais e quais valores. Em uma arbitragem de grande porte, principalmente se a gente está falando por exemplo, mais uma vez na experiência da ANP, que é um órgão relativamente pequeno, com um orçamento bastante pequeno, mas com centenas de contratos em vigor, bilionários, que não era meia hora? Tinha me passado bem, já vou tentar encurtar. Mas a gente tem... não seria não seria de todo surpreendente que 3 arbitragens que acontecessem no ano viessem a consumir metade do orçamento da agência, só que o orçamento é comprometido com ações de fiscalização, etc. Então, não teria como... não existia essa disponibilidade orçamentária. E tem aquela coisa, quando você prevê no orçamento, pelo menos no federal, é bom você gastar, senão ano que vem não vem o dinheiro de novo. Aí imagina a situação da gente chegar no fim do ano, a ANP precisando arrumar umas 2 arbitragens ali para gastar todo o seu orçamento e não ficar contingenciado no ano seguinte. Isso não seria viável. Tem as dificuldades para a escolha da Câmara Arbitral, aí você entra em considerações se é uma contratação, se não é, se é uma... se você faz uma inexigibilidade, já se aventou fazer licitação, isso me dá arrepios, acho totalmente incompatível, totalmente inadequado. E outra dificuldade na escolha dos árbitros, que aí também se toca na situação, normalmente são grandes expoentes daquele direito, mas também existe um elemento de estratégia muito grande. Então, eu não tenho como fazer um procedimento objetivo de análise curricular para ver quem pode ou não ser árbitro. Existem questões de renome muito grandes, existem questões de estratégia processual. Obviamente, o árbitro não pode atuar na causa que ele já deu um parecer sobre aquele assunto ou já defendeu aquilo ali judicialmente. Mas é claro que qualquer advogado diligente ele vai ver a linha de atuação e de pensamento antes de indicar o árbitro, e isso é muito difícil de você colocar num procedimento no papel devidamente justificado, até sob o risco de criar um impedimento. Né? Você fala, não, eu vou escolher esse aqui porque a linha dele parece ser mais favorável. Não, você não pode fazer isso. Não pode escrever isso, mas qualquer advogado diligente ele vai buscar a linha de pensamento que você acha que vai ser adequada. Então, isso são dificuldades do poder público que a gente tem que conciliar com os princípios de direito administrativo vigentes, mas que tem que ser pensados numa ótica de eficiência. Se você não está fazendo um acordo, você está levando aquilo ali para a arbitragem, é porque você quer ganhar aquela causa. Então, você tem que atuar da forma eficiente para melhor defender a sua causa. Isso é uma necessidade da administração pública. Outras questões práticas. Em casos de arbitragens internacionais, os problemas para se fazer representar no exterior.
Por outro lado, também a gente tem órgãos internacionais, de comércio, etc. Como realmente já se aplica ali o direito que não é o brasileiro, é uma representação internacional, pode ser até mais fácil você contratar um grande escritório internacional para representar em grandes causas, mas se o órgão público pretendesse representar ali tradicionalmente, mandando seus representantes, advogados públicos, etc., você vai ter dificuldade de custo, enfim, do próprio conhecimento do direito estrangeiro, idioma da arbitragem, mesma situação, por mais que todos falemos inglês, mas é diferente você fazer uma defesa ali, principalmente se você não estiver acostumado, se as causas forem sempre no Brasil e em português. E, por último, a falta de consenso em relação às matérias que seriam arbitráveis. É um tema bem extenso. O César, a gente conversa bastante, tem tido conversas muito produtivas, mas, de forma geral, a lei, quando fez essa abertura lá em 2015, ela usou a expressão direitos patrimoniais disponíveis, que não está definido em lugar nenhum e que não há o menor consenso doutrinário jurisprudencial sobre o que seria isso, até porque você entraria numa discussão muito grande sobre a própria visão do direito administrativo que se tem para se chegar no que seriam esses direitos patrimoniais disponíveis. E a lei não definiu e muitas vezes pode-se chegar a discussões sobre qual seria essa extensão, principalmente se você tentar olhar isso sob uma ótica aquela mais tradicional de que o interesse público só estaria devidamente resguardado se também a decisão do litígio estivesse na mão de um órgão público, que é o judiciário, que nem sempre é assim. A gente, pelo menos na ANP, a gente tem um conceito muito amplo do que seriam essas matérias arbitráveis. Não obstante, o grande precedente sobre isso, que é o conflito de competência 139 e 519, foi a ANP e nós atuando, questionando a extensão desse limite, mas numa matéria muito específica, porque envolvia a arrecadação lá dos royalties e participações especiais, envolvia estados terceiros, envolvia conceitos que estavam previstos diretamente na lei, não no contrato. Então, a gente teve realmente um litígio muito grande, e, mesmo assim, o STJ, que está numa jurisprudência muito favorável à arbitragem, colocou que também aquele conflito ali seria possivelmente arbitrável, ou pelo menos que caberia ao tribunal arbitral dizer, em primeira instância, se seria matéria submetida à arbitragem ou não. Mas, não obstante, e eu gosto sempre de frisar, essa foi a única, ou esse conjunto de casos foi o único que a gente questionou realmente a arbitrabilidade da matéria, porque a gente tem tido outras arbitragens, inclusive questionando multas de conteúdo local, cumprimento do programa exploratório mínimo, etc., que a ANP tem instalado, indicado árbitro, etc., sem fazer qualquer desafio à competência arbitral. E aqui, também tentando ser bem sério e objetivo, seriam as nossas propostas, ou pelo menos o estado da arte que a gente conseguiu chegar ali, de como algumas dessas questões que eu coloquei aqui poderiam ser endereçadas. A nossa cláusula arbitral ela vinha evoluindo, vinha mudando, ela já teve muitos problemas. As primeiras eram totalmente abertas, depois se falou em contrato em a gente estava falando, né? Primeiro em totalmente abertos, depois se falando em arbitragem ad hoc, com regras de ICC, coisas equivocadas, que a gente foi evoluindo. No começo desse ano, a gente fez uma audiência pública que nunca tinha sido feita lá na ANP, especificamente sobre a redação da cláusula arbitral, e a gente não colocou uma redação prévia sobre consulta pública. A gente fez uma consulta inicial para colher subsídios e, em seguida, propusemos uma redação no âmbito já dos contratos dessa 15ª rodada, que aconteceu no começo do ano. Colocamos a redação proposta em audiência pública novamente, e depois chegamos a uma redação final para essa rodada. Não digo que nada seria definitivo, mas tentando atacar algumas dessas questões. Então, eu vou fazer
Ela está disponível, o site é rodadas.anp.gov.br, para quem tiver curiosidade. E essa cláusula vem se repetindo desde então, no começo do ano, já estamos indo para a terceira rodada a ser realizada. E a gente tentou colocar algumas formas de resolver ou minimizar aquelas dificuldades que a gente colocou. Primeiro, sempre regido de acordo com as leis brasileiras, tá? Um procedimento prévio de conciliação, que antes da pessoa instaurar a arbitragem, a gente vai ter, no mínimo, uma reunião em até 15 dias e depois dar uma resposta em até 30 dias, se é possível ter uma conciliação. Até porque, se for possível, é claro que é muito mais vantajoso, até mesmo, do que as despesas com o procedimento arbitral. Mas também, por outro lado, já é uma forma da administração pública tomar ciência formal da demanda e ir se preparando, caso não seja possível chegar a esse acordo, para apresentação, levantamento dos dados e apresentação da sua defesa, quando chegar lá a cartinha para a resposta em 30 dias que temos lá. Então, não vai ser uma questão, a administração não vai ser pega totalmente de surpresa. Então, também tem esse viés. Colocamos possibilidade de mediação, mas ainda não foi usada. Temos uma lei nova que cada vez mais pode ser aplicada. Possibilidade de recorrer a um perito independente para a emissão de um parecer. E o procedimento de arbitragem, se não for possível chegar à conciliação, a gente fez uma possibilidade tanto de instituições internacionais, que são muito respeitadas e são muito demandadas pelo investidor estrangeiro, porque aquela questão de garantia dos investimentos, a gente ainda temos boas instituições nacionais, mas que ainda não têm um renome internacional. Então, principalmente para o investidor estrangeiro, eles querem o conforto de ter, até a questão da neutralidade, uma instituição arbitral que seja dessas mais renomadas internacionais. E até nessa audiência pública a gente teve esse feedback e colocamos a arbitragem em uma das 3 maiores câmaras internacionais. Ponto. Porém, com a possibilidade de as partes de comum acordo escolherem outras, notadamente as nacionais, que têm vantagens de proximidade com a causa e diminuição de custo, que podem ser muito interessantes, e essa prerrogativa ela tem sido usada. A gente já fez algumas arbitragens, acho que 3, em câmaras nacionais, totalmente nacionais, com sede aqui, por proposta e sugestão da parte privada ali do investidor que queria ingressar com o seu pedido de arbitragem. Em caso de não haver acordo, a ANP vai escolher uma dessas 3 grandes. Então, foi uma forma que a gente buscou equilibrar a questão. A gente não fala especificamente da escolha dos árbitros, mas isso é uma omissão, não é por acaso. A gente entende que os árbitros, a escolha do árbitro é uma estratégia processual. Então, por mais que você tenha um debate interno, a assinatura, né, das pessoas responsáveis, tanto da próprio órgão quanto da Procuradoria, Procurador-Geral, etc., mas aí você divulgar o seu procedimento de escolha de árbitro, eu entendo que não é uma questão adequada, até porque você vai estar sendo menos eficiente do que a sua contraparte ali, que escolhe os árbitros de uma forma interna, sigilosa. Obviamente, pessoas renomadas, e que a gente toma cuidado de que, para depois não ser questionado, você tem que realmente botar as pessoas mais renomadas e capacitadas possíveis. Doutor Arthur, só por gentileza, Bruno, eu vou só pedir, se possível, se eu puder fazer uma conclusão um pouquinho mais rápido, porque a gente já está se aproximando da meia hora, só para a gente garantir o tempo aqui do doutor César. Por favor. Obrigado. E aí, essas regras já estavam, 3 árbitros. Aqui a gente colocou a questão das despesas, vão ser adiantadas pelo ente que instaurar a arbitragem, qualquer que seja, o poder público ou não, mas com isso você tira essa imprevisibilidade da administração pública, que não iniciando a arbitragem poderia ser chamada a pagar metade das custas. Lógico que, se perder, ela vai ser condenada nos ônus da sucumbência, né? E aqui um ponto muito interessante, que estava sempre havendo medidas cautelares prévias à arbitragem no Poder Judiciário, para que, enfim, o contrato não fosse extinto, etc.
E muitas vezes é uma medida estritamente cautelar que o próprio ente público poderia concordar com ela. Então, a gente colocou essa possibilidade para evitar que sempre se recorra à medida cautelar judicial, quando o próprio poder público reconhecer que aquela situação tem que ficar suspensa até a resolução do litígio, você pode administrativamente, a gente botou essa cláusula para dar um certo conforto, por exemplo, deixar de executar as garantias, desde que elas sejam renovadas pelo prazo suficiente, de forma a não fazer com que o ente privado tenha que ir no Poder Judiciário só para pedir que não sejam executadas as garantias enquanto está ocorrendo o procedimento arbitral. Princípio da publicidade, que constou da lei, a gente coloca na nossa cláusula, e uma definição dos direitos patrimoniais disponíveis, uma cláusula aberta, abrangente, tentando buscar tudo que está envolvido pelo contrato. A gente não tenta fazer recortes excessivos que possam gerar aquela situação de uma parte do litígio estar sujeita à arbitragem ou não, porque isso aí a gente sabe que sempre problemas de jurisdição atrasam e aumentam os custos para todos, então a gente tirou e tentou botar, mas a gente achou importante definir. Foi um grande debate da audiência pública, o pessoal que achava que tinha que deixar em aberto para a interpretação dos próprios árbitros e quem achou que seria interessante fazer essa definição, e acabou prevalecendo essa posição aí. Então, a título de conclusão, e é só esse slide, a administração pública precisa não só se preparar, como também vai acabar se acostumando na prática com a realização das arbitragens. Necessidade de conscientização de gestores, advogados públicos e técnicos da importância da matéria, a importância da capacitação, que é fundamental. A gente está falando de um sistema que é muito diferente do processo civil. Você tem alguns princípios que se aplicam, mas você não pode ver todo o procedimento à ótica do processo civil que a gente está acostumado, e para isso a gente precisa se capacitar. E nessa defesa que eu faço de não colocar a administração pública numa posição de superioridade intrínseca ao particular, as questões específicas da administração que você precisa endereçar, por favor, enderece elas na cláusula arbitral, porque aí o particular vai aderir ou não e vai ser, bem ou mal, uma solução consensuada. Então, esses são alguns paradigmas que eu queria trazer nesse curto tempo. Agradeço a atenção de todos. Bom, na sequência, vamos fazer de uma forma imediata aqui, já passar a palavra para o Dr. César Guimarães Pereira, que vai versar sobre a arbitrariedade das sanções administrativas, o que é judicialmente possível. Bom dia a todos. Eu já inicio agradecendo ao professor Marçal, ao Dr. Marco Aurélio, o convite para participar desse primeiro congresso, que é efetivamente uma honra, uma alegria poder compartilhar a mesa aqui com o Arthur e o Bruno. Esse tema, como já foi mencionado aqui, se relaciona diretamente com algo que o professor Marçal mesmo mencionou na sua apresentação inicial, que diz respeito, afinal, à efetividade dos direitos. Toda essa construção que nós podemos fazer, essa sofisticação dos contratos de parceria, de concessão, PPPs, etc., esses ligados à infraestrutura, não valeria de nada se nós não tivéssemos mecanismos efetivos de realização dos direitos que se prevêem ali. E eu acho que é importante perceber uma coisa, e também isso o professor Marçal mencionou de passagem agora no início dessa sessão. O que acontece se a administração pública não preservar os direitos do particular? Quando nós dizemos, essa efetividade de direitos é importante para assegurar investimentos. A administração vai continuar tendo parceiros, vai continuar tendo investimentos. E esses parceiros e investidores vão continuar resolvendo os seus problemas. Ela vai ter parceiros piores, investimentos mais caros e solução irregular dos problemas. Então, a gente não muda a realidade negando a efetividade dos direitos. Eles vão se efetivar de outro modo. E a atenção aos meios adequados de solução de conflitos significa a possibilidade de obter os parceiros melhores pelos custos mais baixos e a resolução mais regular, lícita, legítima das controvérsias.
É muito oportuno, eu já passo aqui para a questão, para ser o mais célere e objetivo possível, é muito oportuno esse tema, arbitragem e sanções administrativas, e eu até aponto essa oportunidade, começando pela outra ponta, em relação ao que disse o Arthur. O Arthur mencionou lá o caso do Rui Barbosa de 1912. Eu queria mencionar o caso do TCU, de 2 semanas atrás. O TCU, há 2 semanas, proferiu uma decisão relacionada com uma arbitragem no setor portuário, envolvendo a Libra, a Codesp, uma arbitragem pública, e, muito curiosamente, uma parte da reprovação do TCU, pelo menos da dúvida do TCU acerca dessa questão, diz respeito ao seguinte: o TCU pergunta por que demorou tanto para começar a arbitragem, por que ela não acabou ainda? Quem vem acompanhando a evolução do pensamento do TCU a respeito de arbitragem desde o início dos anos 2000, se comparar isso com o que o TCU fez em contratos do DENIT em 2003, mandando retirar a cláusula de arbitragem dos contratos, é uma mudança muito radical de posição, e muito alvissareira, eu diria. E além disso, o tema específico das sanções envolvendo da arbitrabilidade, digamos, das sanções administrativas, é também muito incentivador e produtivo, porque esse é um dos campos em que mais se desenvolve efetivamente a arbitragem envolvendo a administração pública. Um dos maiores pontos de discussão nas arbitragens efetivamente existentes com a administração é exatamente o inadimplemento de obrigações e as sanções aplicadas, a revisão das condições de aplicação das sanções por parte dos árbitros. Eu mesmo já tive a oportunidade de, ao lado de um grande arbitralista e de um grande administrativista, sob a presidência, inclusive, de um grande administrativista que vai estar conosco aqui hoje à tarde, de participar como árbitro em arbitragens reais, tratando disso, e com resultados muito positivos. Enfim, mesmo oportuno que nós tenhamos a oportunidade que nós temos a ocasião aqui de tratar desse tema. Quando nós falamos de sanções, nós poderíamos, e eu não vou fazer isso, só estou dizendo o que eu não vou fazer, nós poderíamos discutir amplamente, afinal de contas, o conceito mesmo de sanções, que correspondem a uma variedade de medidas de natureza preventiva, medidas simultâneas, medidas sucessivas, enfim, corretivas, medidas materiais e ideais, pode haver apreensão de bens, embargo de obra, enfim, medidas reais mesmo. Pode haver medidas de natureza premial, não só punitivas. Então, eu só queria delimitar aqui, objeto da nossa discussão, ao que comumente se diria, ou se descreveria como as sanções administrativas que são objeto de discussão nas arbitragens em geral, que são as sanções de natureza sucessiva, ou seja, aquelas que ocorrem depois da prática do ato sancionado, de natureza punitiva, de conteúdo aí sim, tanto material quanto ideal, e que possam ter finalidades tanto de reposição da situação desejada, quanto a de reparação dessa situação. Essas sanções administrativas nesse conceito, nesse contexto, elas são aplicadas por meio de processos administrativos, etc., mas elas também podem, e cada vez mais isso é presente na nossa realidade, ser objeto de provimentos de natureza consensual. Cada vez mais se consagram os termos de ajustamento de gestão, termos de ajustamento de conduta, acordos substitutivos de sanção, de modo que... E a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro trata disso, inclusive, cada vez mais o tema das sanções administrativas se reconduz a um contexto de consensualidade mesmo da administração. Quando a gente pretende discutir o enquadramento desse tema na ideia daquilo que pode ser submetido à arbitragem, a gente não tem como deixar de voltar ao que o Arthur já mencionou, que é o conceito que, afinal de contas, está na nossa lei,
de arbitrabilidade objetiva, ou seja, daquilo que pode ser submetido à arbitragem, e que foi introduzido lá em 1996 com essa ideia de direitos patrimoniais disponíveis, repetido em 2015 na reforma que sofreu a lei de arbitragem, especificamente para incluir, de vez por todas, a possibilidade de a administração pública se valer da arbitragem na solução dos seus conflitos. E se repetiu lá essa expressão, dos conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O primeiro desafio, então, a primeira coisa que nós temos que ver é, afinal de contas, qual é o sentido de disponibilidade nesse dispositivo. Eu dou uma notícia para vocês a respeito de uma discussão parecida com essa, que se travou em Portugal. Em Portugal, em 1986, foi editada uma lei de arbitragem voluntária. Eu não vou entrar na discussão de por que é voluntária a arbitragem lá, mas, enfim, na lei de arbitragem voluntária, chamada de LAV, de 1986, se introduziu uma expressão semelhante a essa. Imediatamente, a doutrina de direito administrativo, por meio assim, de pessoas de grande expressão, como, por exemplo, o professor Cérvulo Correia, se insurgiu contra essa fórmula, dizendo que disponibilidade não tem nada a ver com a arbitragem, porque a arbitragem não é um meio, um processo, um ato de disposição de direitos. Não sendo um ato de disposição de direitos, a disponibilidade do direito é algo que não tem nada a ver com a arbitragem. O que se discute, o que tem a ver com a arbitragem? É a capacidade de decidir sobre o meio de solução de conflitos, e não sobre a disposição do direito subjacente ao conflito. Aqui entre nós, o que aconteceu? Em 2011, a nova LAV de Portugal, a nova Lei de Arbitragem Voluntária, excluiu a referência à disponibilidade, mantendo só a alusão a direitos patrimoniais. Aqui entre nós, a discussão tem tomado um outro rumo. O que se tem defendido é uma interpretação adequada desse dispositivo para que se reconheça que, de fato, quando a lei alude a direitos patrimoniais disponíveis, ela pretende se referir a direitos cuja a conflitos relativos a direitos cuja solução não precise, por conta do ordenamento jurídico, ser necessariamente submetida ao Poder Judiciário. Se excluem, portanto, as situações, por exemplo, como decretação de quebra, aplicação de sanções da lei de improbidade administrativa, situações que o ordenamento submete obrigatoriamente ao Poder Judiciário, de modo que a arbitrabilidade objetiva seja determinada pela capacidade de resolver os litígios sem necessariamente se submeter à intervenção judicial. Essa primeira premissa é complementada por uma outra, que é a ideia de que não existe nenhum obstáculo a que um árbitro aplique normas de ordem pública. Esse é um preconceito que frequentemente se repete e que, se nós pararmos para pensar, não tem a menor razão de ser. O árbitro é definido na nossa lei de arbitragem como juiz de fato e de direito. Tem, portanto, o dever de aplicar o direito. Mesmo antes da reforma de 2015, isso já era amplamente reconhecido, mas a reforma veio dizer expressamente que a arbitragem envolvendo a administração pública é arbitragem necessariamente de direito, não de equidade, que é a outra categoria que existe. Portanto, o árbitro, quando resolve um problema relacionado à administração pública, tem exatamente o mesmo dever de aplicar o direito, e aplicar o direito de modo integral, que um juiz estatal. A referência ou a identificação de alguma dificuldade na aplicação de normas de ordem pública por parte do árbitro deriva mesmo de um preconceito infundado. Agora, a partir dessa ideia geral de arbitrabilidade objetiva como sendo algo amplo,
todo aqui esse grande campo do que se pode resolver sem se submeter à questão ao Poder Judiciário, nós devemos identificar uma outra realidade, que é a seguinte: vejam, a partir dessa capacidade abstrata, ampla, é possível, como fazem as partes privadas, que a administração pública recorte, e o Arthur usou essa palavra exatamente, recorte dentro dessa capacidade ampla as matérias que ela pretende submeter à arbitragem, porque, afinal de contas, qualquer parte privada pode fazer isso. Eu posso definir no meu contrato que eu quero submeter à arbitragem só uma parte do meu potencial litígio. Essa percepção nos obriga a constatar que existem 3 conceitos muito relevantes que, às vezes, são confundidos, mas que precisam estar bem claros quando nós tratamos desse tema. Um é a arbitrabilidade. Isso que está no plano assim da competência, no plano normativo, no plano abstrato. A capacidade de submeter algo à arbitragem. Outra questão, outra coisa, é o escopo da Convenção de Arbitragem, o campo material da Convenção de Arbitragem, aquilo que eu pretendo submeter à arbitragem. Nessa transição da arbitrabilidade ampla para o escopo da Convenção de Arbitragem que muitas das confusões se produzem. Por exemplo, quando é editado um decreto, existe o decreto do setor portuário, existe um decreto editado pelo Estado do Rio de Janeiro, que define em algumas matérias existe uma norma agora da NTT em audiência pública, o que esses instrumentos pretendem fazer é disciplinar essa transição. Eles não podem, nem têm força jurídica para isso, não podem redefinir aquilo que é potencialmente arbitrável. O que eles podem é dizer: a administração pública só quer submeter os litígios A, B e C à arbitragem. O problema daí, e é bom a gente ter clareza nesses 2 conceitos, o problema aí passa a ser outro, não o da possibilidade de se fazer esse recorte, mas, como sugeriu o Arthur, a conveniência de se fazer esse recorte, a eficiência de se fazer esse recorte, porque um recorte mal feito pode fazer com que parte do litígio acabe no tribunal arbitral e que parte do litígio acabe sendo submetido ao Poder Judiciário, com perda de eficiência, com a frustração de tudo aquilo que se buscaria através da arbitragem. E, além desses 2 conceitos, tem um outro que não tem a ver com essa, digamos, especificação, com o exercício dessa competência, mas tem a ver com digamos, a aplicação prática da separação de função administrativa e função jurisdicional. Frequentemente nós nos apanhamos pensando o seguinte: por exemplo, o próprio TCU já fez, isso acabou se refletindo num contrato de concessão de rodovias em São Paulo, aliás, contrato federal de uma rodovia no Espírito Santo. Se diz o seguinte: reequilíbrio econômico-financeiro não é matéria arbitrável. Por que não seria? Porque os mecanismos de reequilíbrio podem ser objeto de uma decisão da administração que não seria passível de revisão por parte de quem quer que seja, o tomador da decisão, porque implicariam um exercício de discricionariedade. E se diz, então, isso não é arbitrável, porque envolve exercício de discricionariedade. O problema não é de ser arbitrável ou não, o problema é de ser sindicável ou não, de ser justiciável, de ser passível de revisão por qualquer um, não só pelo árbitro, também pelo juiz. Portanto, nós precisamos ter claro isso, que o juiz e o árbitro, nesse particular, estão exatamente no mesmo plano. Eles têm a mesma amplitude de revisão do exercício da função administrativa. Isso permite que nós percebamos muito claramente que uma coisa é o processo, outra coisa é o resultado do processo. Se nós disséssemos isso não é arbitrável, nós estaríamos dizendo não pode nem haver um processo para que se verifique, por exemplo, se os pressupostos para
para exercício dessa função administrativa estavam presentes ou não, ou se houve algum problema, alguma ilegalidade, alguma quebra de juridicidade nesse exercício. A partir desses conceitos, eu só concluo aqui, aplicando essas premissas ao tema específico das sanções administrativas. Como eu disse no início, esse é um dos pontos em que, quase que eu diria, esse é o típico caso de litígio arbitrável com a administração pública. É um dos, ao lado de reequilíbrio econômico financeiro, talvez seja o tema que mais se percebe nos litígios com a administração. E eu vou deixar depois com a organização do evento, eu fiz um levantamento de dezenas de contratos da administração federal, do governo de São Paulo, do governo do Paraná e do governo de Minas Gerais, e nenhum deles contém nenhuma exclusão do escopo da cláusula de arbitragem relacionada com a aplicação de sanções. Muito pelo contrário, em diversos atos normativos, a Lei 13.448 é um exemplo, o Decreto 8.465 do setor portuário é outro, e a resolução da NTT, que está em discussão administrativa, é outro, a própria cláusula que o Arthur mencionou, da última rodada da ANP, também é outro exemplo. Invariavelmente se estabelece que o inadimplemento de obrigações é matéria submetida à arbitragem. Não só está lá naquele plano normativo da arbitrabilidade, mas está dentro do escopo da convenção de arbitragem. Isso permite aos árbitros que examinem a existência, validade, a eficácia da sanção, permitem, evidentemente, que se examine os pressupostos de aplicação, ou seja, os pressupostos fáticos de aplicação, e também o conteúdo da sanção, que envolve a dosimetria, envolve os aspectos práticos da aplicação da sanção, inclusive, por exemplo, a aplicação da ideia de proporcionalidade. Qual é o ponto fundamental aqui? É o de que o árbitro, ao rever a conduta da administração de aplicar uma sanção, verificará os pressupostos jurídicos da aplicação da sanção em todos os seus aspectos, de modo que, se houver um núcleo essencial que um juiz não pudesse, no qual um juiz não pudesse penetrar, o árbitro também não o fará, mas o contrário também é verdade. Tudo aquilo que um juiz pudesse fazer em termos de revisão da sanção também competiria ao árbitro realizar. E eu termino só relembrando que nós tivemos agora, há cerca de um mês, a edição da Lei 13.655, que introduziu, ou inseriu, digamos, novas normas na lei de introdução às normas do direito brasileiro, e que se aplica também a essa posição do árbitro e do julgador em geral em relação às sanções administrativas, exigindo que o julgador, o árbitro, inclusive, tenha atenção às circunstâncias práticas do litígio e, especialmente, dê a sua decisão, por exemplo, uma decisão de reversão de aplicação de uma sanção de caducidade, dê a sua decisão efeitos práticos claros, de modo que não se saia do processo de solução de litígios sem um caminho claro e objetivo a seguir. Como mensagem final, eu só vou pular aqui. Bom, enfim, eu ia pular.
alguns slides e chegar na minha conclusão, mas eu, enfim, aponto aqui para vocês que a arbitragem, como eu já mencionei, a arbitragem pode ser um mecanismo eficiente de solução de conflitos, pode ser um mecanismo de atração do melhor parceiro com o melhor investimento e de promoção da legitimidade, licitude, regularidade na solução de conflitos, mas ela exige que nós não a tratemos como uma armadilha. A arbitragem não pode ser uma armadilha para o investidor, não pode ser uma armadilha para o agente público. Ela deve ser tratada com a seriedade que eu fico muito feliz de ver na exposição do Arthur e na conduta que a ANP vem tendo exemplarmente nesse campo desde há muitos anos. Eu agradeço a atenção de todos. Fico à disposição para os debates. Obrigado. Bem, eu acho que fica bastante claro que uma tarefa imediata é que no próximo congresso, aí o Marco Aurélio e a Camila retomem esse tema, porque ele é empolgante, ele mostra uma série de oportunidades, então talvez a gente possa ter um pouco, no segundo congresso, um pouco mais de tempo e retornar a esse tema, porque ele se mostra muito atual. Só para fazer um fechamento, então, desse painel, acho que um ponto que foi bastante importante, foi mencionado pelo Dr. Arthur, é que a arbitragem é um requisito fundamental para se atrair novos investimentos, que é isso que o Brasil mais precisa. E quando a gente vê a fala do Dr. César, que fala que ela permite atrair parceiros melhores, dar uma resolução mais rápida, mais célere aos problemas, e a um menor custo, eu acho que isso é exatamente o que nós precisamos nesse momento. Isso de uma certa forma, tem uma conexão com aquilo que eu falei no início do painel. O país precisa de investimento, vai precisar cada vez mais de investimentos privados. Então, na medida que esse instrumento reduza custo, traga as melhores oportunidades e seja mais eficiente, mais rápido, é tudo que o país precisa nesse momento. E também isso acaba gerando uma nova oportunidade, um outro campo de atuação, né, dos advogados no Brasil. O Dr. Arthur falou que, evidentemente, isso demanda uma série de preparações, mas preparações e capacitação sempre geram grandes oportunidades. Então, talvez, como mensagem final, é isso, que é um novo campo que se abre com essa retomada da arbitragem no país. Isso pode ser bastante importante, não só para a atuação das pessoas que trabalham no ramo do direito, como também para o próprio país. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu tenho aqui 4 perguntas, uma direcionada para o Dr. César e 3 para o Dr. Arthur. Eu acho que só 2 têm identificação. Como o nosso tempo está esgotado, eu vou encaminhar as perguntas a eles. Eu acho que eles ficaram aqui na parte da tarde. Então, eu pediria àqueles que fizeram os questionamentos, que acho que tem 2 só que têm identificação de e-mail, talvez seja mais fácil de responder, mas quem não puder ser atendido, que faça contato diretamente com eles. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos senhores nesse painel e vamos passar aí para o painel seguinte, que é a contratação de estudos e projetos pelo Poder Público. Arthur, César, muito obrigado. IDP, muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Bom dia.